Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Start para a Felicidade. Esse curso tem como objetivo, realmente, como diz o próprio nome, é um start. É um start de como vocês podem, de maneira consciente, escolher momentos, escolherem intervenções, escolherem o que fazer para passar mais tempo promovendo felicidade e bem-estar na vida de vocês, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Nós vamos fazer um passeio pela ciência do bem-estar, pela ciência da felicidade, que é a psicologia positiva. Isso é uma viagem, gente. Nós temos muita experiência, né, com vários alunos, em várias empresas, ao longo agora dos últimos 10 anos, que é o tempo que eu trabalho com a psicologia positiva. E uma coisa eu sei, quando as pessoas se permitem ouvir, estudam um pouco, pesquisam um pouco, elas se apaixonam por essa ciência e veem que ela é extremamente fácil de colocar em prática. É ciência, é estudo, mas ela é extremamente acessível. E com pequenas mudanças e ações que nós podemos colocar na nossa vida, a gente vê a diferença. E no ambiente de trabalho também. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês e vamos começar essa viagem. Nós vamos ter, gente, 8 encontros nesse nosso processo, né? Nós dividimos em 8 módulos, mas os módulos 3 e 4, eles têm mais de uma gravação com a nossa aula. Além das nossas aulas, né, gravadas, nós vamos deixar artigos, vídeos complementares, alguns documentos que podem ajudar vocês a colocar em prática. Vamos fazer isso de maneira prazerosa, né? Como é que é esse prazerosa? Sem uma exigência, assim, tem que fazer, tem que fazer. Não, vamos fazendo no nosso ritmo, no nosso tempo, para que isso seja natural. Então, nós vamos começar apresentando o que é a ciência da felicidade, escolhemos para trazer como referência o modelo de bem-estar do fundador do movimento, que é o Seligman, que é o modelo PERMA, no qual a gente vai passear nessas 5 dimensões. Antes da gente entrar propriamente no modelo, nós vamos apresentar para vocês o estudo das virtudes e forças de caráter. É um estudo riquíssimo, que ajuda, no lugar de olhar o que está faltando na gente, mas sim o que a gente tem de mais forte e poderoso, e como é que a gente vai usar essa força, isso que a gente é, para promover excelentes resultados, para promover excelentes relacionamentos, para fazer com que a gente consiga se engajar no trabalho, para fazer com que a gente consiga realizar mais. Após a gente entender um pouquinho sobre o estudo das virtudes e forças de caráter, nós vamos começar as 5 dimensões que eu já havia falado do modelo de bem-estar PERMA do Seligman. Nós vamos passear pelo poder das emoções positivas, como é que a gente pode perceber um pouquinho o que é engajamento para entrar no estado de flow, como o que a gente pode fazer para trabalhar os nossos relacionamentos positivos, que isso pode trazer bem-estar para nós e para com quem nós nos relacionamos, olhar um pouquinho sobre o que é propósito e significado de vida e realizações, como é que a gente entende que concluir, realizar também nos traz bem-estar, faz bem. Para começar essa jornada, eu convido vocês, na primeira aula, a gente entender o seguinte: a ciência do bem-estar, a ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela é muito simples do objetivo dela, né? Por quê? O que a gente pode fazer e por que a vida pode valer a pena? Como é que a gente pode fazer isso de maneira mais leve? As dificuldades, as emoções, diríamos, negativa, tristeza, que são estímulos externos e internos que vão acontecendo na nossa vida, eles não vão deixar de existir. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para lidar melhor quando isso acontecer?
quando tivermos uma dificuldade, seja ela pequenininha no dia a dia, no trabalho, seja na vida da gente, ou até quando acontecem coisas mais sérias e graves. Então, a psicologia positiva, ela começou a olhar o que ela pode fazer para o indivíduo florescer, né? Então, essa é a ideia. E como é que tudo começou? Começou lá atrás, com essas duas pessoas, que é o Martin Seligman, o autor do Modelo de Bem-Estar, e o Mihaly Csikszentmihalyi, que ele essencialmente estudou o flow, que a gente vai falar mais na frente. Então, primeiramente, o Martin Seligman ganhou a presidente da Associação de Psicologia Americana, e ele foi revisitar a missão e viu que até então a psicologia estava tratando muito só de uma parte da missão, que era curar as doenças mentais. E por que não podia-se, nesse momento, quando ele ganhou, ele pensou, buscar fazer mais pesquisas, mais intervenções, entender melhor como é que as pessoas estão e o que a gente pode fazer para que elas floresçam, para que elas tenham mais felicidade no nível individual e coletivo. Então, o que podia fazer para tornar a vida das pessoas mais produtiva e feliz? Como é que a gente poderia identificar e criar talentos? E foi assim que nasceu a psicologia positiva. Existe uma parábola, que é a parábola do jardim, do Jamie Palvesky, que ele conta muito bem, aprendi isso com a professora do master que eu fiz aqui em Lisboa, Helena Marujo. O que seria a relação da psicologia com a psicologia positiva? E você imagine que você tem um quintal, um terreno. E esse terreno está sujo, cheio de entulho, e você quer fazer algo nele. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu falo isso em aula e todo mundo diz: limpar, tirar o entulho e deixar ele todo direitinho. Isso seria a psicologia. A psicologia tradicional, ela trata de limpar, de tratar, de tirar, né, o que não está bom, de entender, de tirar as ervas daninhas. Depois que esse terreno está todo limpinho, e aí o que a gente faz? A gente vai fazer escolhas. O que eu vou fazer nesse terreno? Eu posso escolher fazer um jardim, e aí eu preciso passar a escolher que tipo de flores eu vou plantar lá. E essa escolha é a psicologia positiva. O que eu posso fazer para florescer? Eu vou escolher margaridas, azaleias, orquídeas. E essa é a ideia de você escolher para, nesse terreno, nem nascer mais ervas daninhas. Ele vai estar cuidado, tratado, e você só tratando de florescer. Essa é a relação da psicologia com a psicologia positiva. E em 1998, vai lá e começa um movimento, que a psicologia positiva é esse estudo científico das forças e virtudes que permite aos indivíduos, às organizações e comunidades atingir o seu desenvolvimento pleno. Nós passamos já por várias etapas. Todas são importantes, mas só para vocês entenderem qual é a preocupação. Inicialmente, na primeira onda, o foco, na primeira onda da psicologia positiva, o foco era o indivíduo. Era pesquisa em cima do indivíduo, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Quais são os processos, o que é que podemos fazer para conduzir as pessoas na felicidade. Já na segunda onda, veio aquele questionamento das emoções, da dualidade das emoções. Por isso que é importante, depois daqui do Start para a Felicidade, vocês vão compreender que, apesar do nome ser psicologia positiva, a gente não olha só o positivo. Ninguém tem como negar as dificuldades. Pelo contrário, a psicologia positiva ela é maravilhosa para você saber como lidar com os momentos difíceis também. Então, na segunda onda, era justamente esse olhar dessa dualidade, do lado positivo e do lado negativo, e que muitas vezes até o lado negativo tem um lado positivo, né? E os dois lados são complementares. Então, todo o estudo foi mais nessa dialética, dessa dualidade das emoções. Na terceira onda, nós já tivemos a preocupação com a questão da relação, da comunidade, da importância de você olhar também outras áreas. A psicologia positiva extrapolou e ela se uniu com outras áreas, na área de educação, na área da saúde, a questão da felicidade pública, a importância do self-relacional, a questão da sustentabilidade da emoção, de como é que você
está fazendo algo que isso se retroalimente e isso favoreça para que isso perdure, para que isso continue. Esse foi o movimento da terceira onda. E temos ainda, né, despontando a questão de você entender a complexidade do mundo e como é que você faz para manter essa consciência, para fazer intervenções, para criar movimentos, para que as pessoas realmente consigam ter mais saúde mental. Eu trago aqui, só para a gente entender, quando se fala de felicidade, é muito particular quando eu pergunto o que é felicidade para você. Para cada pessoa vai fazer sentido algo, né? E tá certo? Certíssimo, porque só você entende o que acontece aqui com você e com as pessoas com qual você se relaciona. Mas, trazendo lá da filosofia, a gente pode categorizar, dividir dois tipos de felicidade, que é a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. O que seria essa felicidade hedônica? Todo mundo já pratica e já sabe isso. Mas só para a gente entender, por que é importante entender, gente? Porque a partir do momento que eu entendo, eu tomo consciência e eu escolho. Escolho fortalecer, escolho mudar direções. Então, a felicidade hedônica é aquela felicidade mais tangível, mais imediata. É também a evitar sentir dor, é a gente procurar fazer esse balanço afetivo. Muitas vezes a felicidade hedônica, ela está ligada ao externo, a algo que eu ganho, a algo que eu escuto. Então, e outra coisa, ela é mais rápida. Então, o momento em que eu estou aqui provando uma comida que eu adoro, ou quando eu recebo um elogio, ou quando eu recebo uma gratificação no trabalho, isso é felicidade hedônica. Esse prazer imediato, ele é extremamente importante que a gente entenda como é que a gente fica feliz com coisas que são tangíveis, que são rápidas, porque isso você vai estimulando o nível de emoção positiva ao longo do dia. Mas isso não é suficiente. Nós temos que ver que a gente tem outro tipo de felicidade, que é a felicidade eudaimônica. Que essa tem a ver, não vem de fora, essa aqui, ó, vem de dentro, que isso tem a ver com o significado de vida, o que faz sentido para você. Por isso que é importante você pensar sobre isso. Na pandemia, muita gente também sofreu demais, porque de repente estava levando uma vida muito baseada em felicidade hedônica, e na hora que você foi cessada daquela coisa do prazer imediato, do externo, do que você consome, de você interagir, ouvir um elogio, de você comprar, e você não ter mais isso, e você, muitas vezes, você ficou assim perdido, e agora? E o que eu tenho aqui dentro, como é que é o sentido das minhas relações, da questão da minha autonomia, do meu crescimento pessoal, das minhas ligações sociais, né? É uma felicidade que depende mais dos nossos recursos externos, e ela é mais de longo prazo, porque ela é mais duradoura, porque ela reverbera. Quando você faz algo pelo outro e que isso faz sentido, quando você entende o significado das suas relações, se você é pai, se você é mãe, se você tem uma relação com o seu companheiro, com a sua companheira, se você, qual é a relação com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, o que às vezes que você faz, a sua conexão com a natureza. Então, tudo isso é felicidade eudaimônica. Às vezes elas se misturam, às vezes começa um recurso interno, um elogio, uma homenagem no trabalho, mas você olha para trás e vê que tudo que você construiu, a sua imagem enquanto profissional. Então, às vezes elas se misturam, né? Então, entender essas duas felicidades e você escolher e você alimentá-las, isso ajuda no seu processo de bem-estar, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E por que essa felicidade importa? Hoje nós temos diversos estudos que apontam que tanto no trabalho, felicidade no trabalho, como felicidade na vida pessoal, fazem realmente a diferença. No trabalho, empresas que se preocupam com felicidade, em ter um ambiente que promova as pessoas poderem ser elas mesmas, as pessoas poderem participar, as pessoas errarem
e poder assumir esse erro e crescer com esse erro, são empresas realmente que trazem mais felicidade. Menos burnout, menos turnover, aumento em vendas. Empresas felizes são mais inovadoras, 300%. Então, investir em ambientes que promovam felicidade, todo mundo ganha. A empresa ganha e as pessoas ganham. E na vida pessoal também, né? Pessoas que começam a investir nisso para suas relações, elas têm relações mais duradouras, mais plenas, mais verdadeiras. A gente fica mais resiliente porque a gente aprende a lidar com a dificuldade. Ficamos mais saudáveis, que muitas vezes a gente está doente e o motivo é infelicidade, né? E a gente entender como é que a gente funciona para a gente dar essa virada de chave, nos traz saúde. E como é que a gente pode pensar isso como um todo? Primeira coisa é saber que responsabilidade da felicidade no ambiente de trabalho é de todo mundo. Lá na nossa relação, na vida pessoal, é de todo mundo. A gente tem que entender qual é o nosso papel dentro da empresa, o que a gente pode fazer para que esse ambiente seja fértil, para no lugar da gente adoecer no trabalho, a gente florescer no trabalho. Então, o convite aqui, nas nossas próximas aulas, gente, é justamente a gente entender o que a gente pode fazer. Qual é a nossa responsabilidade? O que está nas nossas mãos? Eu sou líder, eu tenho uma responsabilidade. Eu sou dono da empresa, eu também tenho uma responsabilidade. E eu sou colaborador dessa empresa, eu também tenho. O que eu posso fazer para trazer felicidade para o meu ambiente de trabalho? Essa é a ideia. Falando um pouquinho da nossa jornada, né, no ambiente de EAD da gente, de ensino à distância, e learning, nós vamos poder ter, além dessa aula gravada comigo, nós vamos ter outras gravações, TEDs, referências, materiais escritos, artigos, exercícios, que vocês vão fazendo no tempo de vocês, na curiosidade de vocês. O importante não é a rapidez, e sim o foco de concluir. Né? E com o tempo, vocês vão saboreando tudo isso e, aos poucos, colocando ações que podem fazer a diferença na vida de vocês. E eu termino com a frase do Aristóteles, que diz, lá dos primórdios, felicidade é o sentido e propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Então, por que a gente não vai procurar entender um pouquinho como é que a gente funciona, o que a gente pode fazer para olhar o que funciona para trazer mais felicidade e bem-estar? E eu termino nosso encontro deixando aqui alguns da maneira como você pode comunicar com a gente, seja no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, como tem aí o meu e-mail, e termino com a frase minha, que na verdade não é minha, é da minha filha de 10 anos, hoje 10 anos, que ela disse, eu perguntei para ela, filha, o que é ser feliz para você? E ela me respondeu mais ou menos assim, eu dei só uma arrumadinha na frase, mas ser feliz, e eu concordo muito com ela, ser feliz é exatamente ser você mesmo, essa é a melhor forma de ser feliz. E aí, deixa questionamento, você está sendo você mesmo na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Seria interessante poder ser você mesmo, lhe traria mais felicidade? Aguardo vocês no próximo encontro.